Ok. Então, bom dia. Vamos dar início, então, à nossa aula de metodologia científica no nosso curso de Direito. Lembrando que nós terminamos uma avaliação oficial e onde, nessa avaliação oficial, nós trabalhamos alguns pontos, como o tema, o problema de pesquisa, trabalhamos o objetivo geral, os 3 objetivos específicos, a justificativa. E agora eu vou ensinar a vocês como montar um referencial teórico dentro das normas da ABNT. Então vamos lá para o nosso material, que já está disponível aí para vocês, com o título de Normas Técnicas, que é o que a gente vai trabalhar. Lembrando que essas normas técnicas, ela é um regulamento e um protocolo do sistema AVA, da nossa universidade, baseado nas normas técnicas brasileiras, de qualquer situação em que você, porventura, venha a trabalhar normas técnicas. Então, vamos aqui. Vou abrir o material para vocês. Pedro, tá? Karen, vocês estão visualizando? Sim. Amarelinho? Uhum. Então, tá bom. Então, vamos aqui para o final, onde trata de referências. Então, tá aqui. Então, você vai agora, o que vocês irão fazer? Vocês terão que buscar obras e autores. Na nossa próxima aula, vocês já terão que estar com o levantamento desses autores prontinho aí para o trabalho de vocês. Porque na próxima aula eu vou ensinar vocês a como fazer as citações dos autores dentro do texto. Ou seja, como vocês irão fazer a leitura, e dessas leituras, porque é uma revisão bibliográfica, né, uma revisão de literatura, você vai fazer as suas citações. Mas nós não temos como ir até as citações se nós não soubermos fazer o que nós vamos ensinar agora. Então, vocês vão ter que aprender o que eu vou ensinar aqui e para vocês já colocarem aí no arquivo de vocês o levantamento que vocês irão fazer. Então, assim, uma referência bibliográfica, ela é importantíssima. Ela é o último item de um trabalho. Seja de um artigo científico, seja de uma monografia, seja de um projeto de pesquisa, seja de uma dissertação ou uma tese de doutorado. A gente trabalha todo o contexto e o texto, aí lá o último item se chama referência, e você vai citar os autores, ou seja, a fonte que você consultou, ou as fontes que você consultou. Mas, para isso, existe uma norma, que é chamada norma técnica, as normas da ABNT, e não pode ser de outra maneira. Mas se eu errar aqui, mas eu vou lá para a universidade de outro estado. Não, norma de ABNT é uma só. Aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, utiliza-se as normas técnicas. Por quê? Porque essa norma é utilizada no que chama de catalogação das obras. Então, vamos aqui. Olha só, aí Karen e Pedro, qualquer dúvida vocês podem interromper e perguntar. Quando você encontra um livro, né? Você encontrou um livro. Todos os livros são chamados de obras primárias. Artigos científicos e de revistas, jornais, fotografias, documentos são chamados de obras primárias. Então, para a obra primária tem uma norma e para as obras secundárias existe uma outra norma. Então, vamos para as normas das obras primárias, ou seja, de um livro. Então, esse autor desse livro que eu peguei agora, ela se chama Ivani Catarina Arantes Fazenda. Então, você pega o último sobrenome, né? Ivani Catarina Arantes Fazenda é o último, e você
traz aqui como primeiro, coloca em letra maiúscula. Não é em negrito, tá? Então, ficou Ivani Catarina Arantes Fazenda. Colocou o último nome aqui, Fazenda, é vírgula. Se você, Karen e Pedro, colocar um ponto depois de Fazenda, é errado. E eu vou corrigir isso nos trabalhos de vocês, nas avaliações de vocês, com muito cuidado. Então, não se usa ponto aqui, é uma vírgula. Fazenda, vírgula, Ivani Catarina Arantes. Aqui é um ponto. Então, depois do nome do autor, vem um ponto. Agora, nome da obra. Nós temos aqui, o livro se chama Interdisciplinaridade, um projeto em parceria. Só que nós percebemos que este livro, ele tem um título e um subtítulo. É aqui que mora o perigo e que vocês têm que prestar atenção. Esse título da obra, ele é em negrito, mas o subtítulo não é. E quando nós chegarmos lá na revista, vocês vão ver que é o contrário. Então, por isso que eu sempre recomendo a vocês, imprimem esse manual, estejam com ele ali dentro do caderno de vocês, porque a todo momento que você precisar, você vai ter isso aqui. É só olhar que você não vai errar. Então, ó, interdisciplinaridade, um projeto em parceria. Lá na capa do trabalho de vocês é a mesma coisa. Em uma obra, a gente não coloca o subtítulo em negrito, apenas o título. Ok, então tá aqui. Agora, depois do título da obra, o nome todo, do título e subtítulo, vem ponto, não é vírgula, ponto. Coloca-se a edição. Nessa daqui, no caso, é a 6ª edição. Não escreve a palavra edição por extenso, é só um E e um D. Depois do numérico tem um ponto e depois do ed tem um ponto. Professores, se eu encontrar livros que não me indica qual é a edição, significa que é a primeira edição. Vocês nunca vão ver uma obra que aqui no lugar desse 6 vai estar o número 1. Porque o número 1 é a primeira edição. E a primeira edição a gente não coloca. Só coloca da 2ª para frente. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 10ª, 15ª edição. Certo? Então, se encontrar um livro que não tem edição, não tem o número da edição, é porque ela é a primeira e a gente não cita. Então, ó, 6, ponto, ed, ponto. São Paulo. São Paulo é o local onde foi publicado a obra. Pode ser aqui, ó, Goiânia, pode ser Porto Alegre, pode ser Rio de Janeiro, pode ser Brasília. É onde foi publicada a obra, né? Então, tá aqui. É escrito em extenso, ó. Não vai abreviar, colocar SP ou RJ, nada disso. São Paulo. Depois da cidade onde foi publicada a obra, ou do estado onde foi publicada a obra, coloca-se 2 pontos. Não é um ponto e não é uma vírgula. São 2 pontos. Agora vem a editora, o nome da editora. No caso, essa daqui, a editora é a editora Loyola. Então, você não vai colocar editora Loyola, é só o nome, que pode ser Abril, que pode ser... tem tanto nome de Círculo, tem tanto nome de editora. Então, aqui é o nome da editora. Não importa qual é, como ela chama, é aqui que vai ser colocado. Depois da editora, coloca-se vírgula. Não é ponto e não é 2 pontos. É uma vírgula. Agora vem o ano da publicação da obra. 2007. Depois de 2007 vem o ponto. Como
vocês estão fazendo, preste bem atenção nessa explicação. Como vocês estão fazendo um trabalho cuja metodologia é de revisão literária, faz-se necessário colocar a página consultada. Porque quando você estiver montando o texto de vocês, que é a fundamentação teórica, que vai ter no mínimo 4 páginas, ela será toda de revisão literária. Então, você vai ter que mostrar para mim de qual o número da página que você está citando a determinado trecho da pesquisa. Tá? Então, faz-se necessário colocar o número da página. Então, depois do ano da obra, vem, nesse caso aqui, 119P. Não se coloca PG. PG não é página, PG é pagamento. Então, nas normas da BNT, a gente só coloca dessa maneira. 119P. Pronto. Aqui está uma referência bibliográfica de uma obra que tem apenas um autor. Karen, Pedro, dúvida? Não, eu não. Não. Tranquilo, né? Karen, tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Agora nós vamos para uma obra que tem 2 ou 3 autores. Eu coloquei até aqui bem explicadinho, ó. É separado por ponto e vírgula. Então, por isso que eu falo, tenha o manual, porque aí vocês não erram. Então, como é que a gente faz uma referência bibliográfica quando você tem 2 ou 3 autores? Olha aqui, ó. Então, eu vou dizer quais os autores que eu tenho aqui. Eu tenho a Emília Amaral, tá aqui. É do mesmo jeitinho que faz aqui, ó. Ó, Emília Amaral. Separei o Emília Amaral com um ponto e uma vírgula, como recomenda que tem que ser separado. Aqui eu tenho o Antônio Severino, é o segundo autor, separado por um ponto e uma vírgula. E aqui eu tenho o terceiro autor, chamado Mauro Ferreira do Patrocínio. Aí, eu tenho 3 autores. Emília Amaral, Antônio Severino e Mauro Ferreira do Patrocínio. É a mesma forma de fazer aqui, coloca o último nome do autor em maiúsculo, depois do último nome, vírgula, para iniciar o nome dele, né? Sempre o último aqui, depois da vírgula vem o primeiro nome. Quando nós temos 2 ou mais 3 autores, os nomes são separados por ponto e vírgula. Se você colocar entre um autor e outro uma vírgula, é errado. Aquele que entende de normas da BNT vai olhar e não vai conseguir diferenciar, porque se você colocar a vírgula entre um autor e outro, é como se a confusão vai estar feita, porque vai achar que é um nome só. Então, se separa um nome de um autor do outro com um ponto e uma vírgula. Tranquilo. Ponto. Agora vem o nome da obra. Novo Manual de Redação. Gramática, Literatura e Interpretação de Texto. Olha aí, de novo. O título da obra é em negrito, 2 pontos, e o subtítulo não se coloca em negrito. Tá aqui. Novamente, o estado em que a obra foi publicada, cidade aqui, São Paulo, 2 pontos. Esse, tá vendo? Não tem edição. Então, se não tem edição, é a primeira, então não se coloca. Então, quando não tem edição, você já vai direto, né, para... a edição deveria estar bem aqui, né, antes do São Paulo. Se não tem a edição aqui, é porque ela é a primeira, não precisa colocar. Logo em seguida vem o nome da cidade onde foi publicado, 2 pontos. Aqui, Círculo de Livro é o nome da editora. Livro, círculo do livro, vírgula, o ano da obra, ponto, página 432. É assim que se faz uma referência bibliográfica quando você tem um livro que tem mais
de 2 ou 3 autores. É dessa maneira. Tudo bem aí, gente? Tranquilo? Entendido? Sim, Ok, tranquilo. tranquilo. Então, agora nós vamos para uma obra onde são mais de 3 autores. Aqui é até 3. Aqui é de 3 para frente. Então, você pegou um livro e lá nesse livro tem vários autores, né? Vários autores. Ah, eu peguei um livro que tem vários artigos dentro do livro. Qual que eu cito? Qual que eu cito? Ah, na capa do livro tem 10 autores. 10 autores escreveram esse livro. 5 autores escreveu esse livro. 4 autores escreveu esse livro. Como é que eu faço? Eu escolho qualquer nome? Não. Você vai escolher o primeiro nome da lista. Não importa se os nomes vierem em sentido vertical ou horizontal. É sempre o primeiro. Ou então, se o livro tiver escrito assim, ó, organizador da obra, e depois vem o nome dos autores, aí você utiliza o nome do organizador. Geralmente tem ou o organizador ou o coordenador da obra. Se não tiver organizador ou coordenador, você vai olhar a lista de autores que tem na capa e vai pegar o primeiro. Não pode ser o segundo, não pode ser o terceiro, nem pode ser o último. É o primeiro autor. Então, você vai colocar aqui, ó. Ele se chama André Urani. Do mesmo jeitinho. Para todo bom entendedor de normas e ABNT, quando você coloca et al, todo entendedor de normas e ABNT vai saber que esta obra que você está trabalhando, consultando, ela tem mais de 3 autores, ela tem de 4 autores para frente. Então, ó, André Urani et al. André Urani et al. O et al significa que nós temos mais de 3 autores. Depois do et al, coloca-se o ponto. Novamente, vem o nome da obra. Esse não tem subtítulo, só tem o título, ó. Constituição de uma matriz de contabilidade social para o Brasil. Ponto. Este livro também não tem edição. Então, se não tem, é porque é a primeira, tá aqui. Não coloca nada. Se fosse a segunda edição, você colocaria 2.ed. Mas como não tem, é porque aqui é a primeira. O nome da cidade onde foi publicada a obra, Brasília, 2 pontos. A editora é a IPEA, vírgula. O ano da obra, 1994, ponto. Página 49, ponto. Alguma dúvida como fazer um referencial teórico quando você tem mais de 3 autores? Pedro, Karen? Entendi. Hã? E aí? Tranquilo, né, Pedro? Tranquilo. Tá bom. Isso aqui é algo assim, não tem erro, não pode ter erro, tá? Não pode ter erros aí. Vamos mais. Agora, nós saímos das obras, tá vendo? Aqui são obras, todas elas obras primárias. Nós vamos ver agora como é que faz uma referência bibliográfica quando nós temos obras secundárias. Então, vamos aqui. Para artigos publicados em revistas, artigos que estão publicados lá na revista. O nome dos autores segue a mesma estrutura. Entretanto, o nome da revista é que fica em negrito e não a obra. Tá vendo? Se a gente não tomar cuidado, a gente vai seguindo a regra da obra primária e quando chega na obra secundária a gente pensa que é a mesma coisa. Não é, é diferente.
Olha aí, ó. Aí, então, você abriu lá uma revista, fala, olha, o tanto de artigo científico que tem aqui. Como é que a gente faz a referência? É simples também. É só se atentar para essas coisas que eu coloco em vermelho para vocês, essas observações aqui. Ó, o nome do autor deste artigo é Tarciso Marcos Macedo. Normal, igualzinho do livro, você coloca. Ponto. O nome da obra, o nome do artigo é Inovação Curricular no Ensino Superior. Lá na obra primária, o título fica em negrito. Aqui o que vai ficar em negrito é o nome da revista. Pronto, tá aqui. Então, aqui eu tenho o título do artigo, ponto, e eu tenho que colocar o nome da revista. Revista E-Currículo, Revista Veja, Revista Abril, Revista Caras, Revista Médica, Revista Jurídica, Revista da OAB, não importa o nome da revista. Ela vai vir em negrito. Onde tiver esse artigo, nessa revista, a revista, o nome dela vem em negrito. Depois do nome da revista vem vírgula. São Paulo é o nome do lugar onde foi publicada a revista. Vírgula não é ponto e não é 2 pontos, é vírgula. Porque você viu que lá na obra, quando é obra primária, depois da cidade, vem 2 pontos. Aqui já não é 2 pontos, aqui é uma vírgula, ó. Volume V.7. Toda revista tem número de volume. Volume 1, volume 2, volume 10, não importa. Tá? Volume 7. Então, lá no livro, a gente trata de edição. Aqui a gente trata de volume em revista. V.7, vírgula, número da revista. Se ela é a número 1, se ela é a 2, se ela é a 3. Essas informações elas vão estar na revista. Vírgula. Página, ao contrário, aqui primeiro vem a numeração para depois vir a página. Aqui não. Aqui vem o P, ponto. A folha consultada foi de 1 a 20. Então, como é que se separa? Não é por vírgula, é por tracinho. Agora, se você, preste bem atenção, se você usasse apenas a página 1, a página 10, a página 11, aí sim, você colocaria vírgula. 1, vírgula, 10, vírgula, 15, vírgula. Nesse caso aqui, não. Foi utilizado da página 1 à página 20. Todas as páginas foram utilizadas. Alguém entrou aí, né, gente? Vamos lá para ver quem entrou. Matheus Vitor, entrou. Então, agora, vírgula, agosto é o mês da revista. A revista, geralmente, ela é publicada mensalmente. Então, você não escreve a palavra agosto em extenso. Se for setembro, é 7, só o SET. Se for junho, é só JUN. Janeiro é JAN. Então, abrevia o mês agosto 2011. Ponto. É assim que faz uma referência bibliográfica de um artigo publicado em revista. Pedro, Karen, Matheus está chegando agora. Dúvidas? Nenhum. Professor, você tem que ver se você tem que aceitar a pessoa para entrar na sala, porque para mim, pelo menos, não está parecendo que o Matheus está aqui. Eu já aceitei ele. Eu acabei de entrar lá e aceitei ele, ó. Ó. A Valesca tá chegando agora. Ó, o Matheus já está aqui.
Tá, a Karen, você, Agora apareceu. El e a Valesca, que pediu para entrar agora. Tá todo mundo aí, Valesca? Tô sim. Ok, tudo bem? A Eduarda, Sim. Micaele está chegando agora. Ok. Eduarda. Os meninos são sempre os mesmos, né? Inclusive os que fizeram prova. Eduarda, Micaele, a Karen está aqui, o Pedro, o Matheus Vitor. Cadê o Matheus? Matheus Vitor está aqui. Então tá bom. Vamos voltar lá. Qualquer coisa, gente, vocês que estão chegando agora, pode interromper, tá? E perguntar. Então, nós acabamos de ver a explicação de como montar uma referência bibliográfica quando nós temos um artigo em revista. Tá aqui. É desta maneira. Ah, eu achei uma revista. Olha, tem tanto artigo bom. Como é que eu faço a referência dele? É desta maneira. Agora vamos aqui. Esse aqui vocês vão utilizar muito, mas muito mesmo. Vocês que são do direito vão utilizar muito. Como que a gente faz uma referência bibliográfica de um documento jurídico? De leis, decretos e portaria. Como que a gente faz? Então, vamos ver aqui. A lei, o decreto e a portaria, ela não tem um autor que é o nome de uma pessoa, não. Ela é Brasil. Por exemplo, vocês que vão trabalhar muito, por exemplo, artigos da Constituição, né? Ó, Brasil. Ah, eu vou trabalhar o decreto-lei que regulamentou o voto tal. Quem é o autor? O autor é Brasil. Brasil é o país, né? Então, você coloca Brasil em letra maiúscula, ponto. Do que se trata o documento? É de uma lei? É de um decreto? É de uma portaria? Nesse exemplo aqui, é um decreto-lei. Que número? Todo decreto, toda lei, toda portaria tem um número. Esse aqui é o decreto-lei, número, olha o númerozinho como é colocado. 2423. É assim que você coloca. Tatiane está chegando agora, já te aceitei. Decreto-lei, número 2423. Não pode errar nisso aqui. Porque se alguém pegar o teu trabalho, ele vai querer consultar essa lei. Se não tem o número da lei, como é que a pessoa vai consultar? Então, tem que colocar. Depois do número do decreto-lei, tem vírgula. Não é ponto, é vírgula. De que dia é essa lei? Do dia 7 de abril de 1998. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesta data aqui. Daqui a pouco, vocês vão saber por que eu estou chamando atenção nesta data. Esta data foi o dia da criação da lei, mas não é a data da sua publicação. Ela foi criada no dia 7 de abril de 1998. Ponto. Sempre quando você pega uma lei, um decreto, uma portaria, do lado esquerdo, do lado direito, vai ter uma breve descrição do que se trata. Sempre, ó, essa lei trata estabelece critérios para pagamento de gratificações e vantagens pecuniárias a titulares de cargos e empregos na administração federal, direta e autárquica e dá outras providências. Você tem que colocar isso, do que trata a lei. Um breve resumo. Isso já vai estar escrito lá na lei. Sempre do lado direito de quem olha para o documento, vai estar lá. Bem no início, antes de qualquer situação.
Está lá a portaria, o logotipo do brasão brasileiro, e aí vem escrito. Agora, ponto. Está aqui o ponto. Onde está publicado esta lei? Onde está publicado esse decreto? Onde está publicada essa portaria? Uma lei, um decreto precisa ser publicado para ter validade. Do contrário, não tem. Ah, não está publicado no Diário Oficial? Não. Então, ó, onde está essa lei? Ela está publicada no Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Onde está essa lei? No Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. Onde está essa lei? No Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Rondonópolis. No Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Jaciara. E assim sucessivamente. Onde está publicado? Professora, Fala. qual é o uso desses colchetes da República? Aqui é só para explicar assim, que você não precisa colocar. Ou você, assim, não existe erro se você colocar. Porém, coloque se você sentir necessidade de colocar. Por exemplo, se a gente colocasse assim, ó, Diário Oficial República Federativa do Brasil, pode. Diário Oficial Prefeitura Municipal de Rondonópolis. Então, eu coloco esse D, que é uma alternativa. Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Rondonópolis. Esse dá, e você coloca ele em colchete. Porque ele é opcional. Ou você pode utilizar, como você, se você não quiser, não utiliza. Certo? Aí é você que decide. Eu gosto de colocar Diário Oficial da República, Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Rondonópolis. Depois, ó, o Diário Oficial, ele vem em negrito. Olha, a única coisa que vem nessa referência bibliográfica em negrito é apenas o nome do diário. Tá aqui. Vírgula. De onde vem esse documento? Foi publicado onde? Brasília, vírgula, DF, Distrito Federal. Onde foi publicado esse documento da Prefeitura Municipal de Rondonópolis? Rondonópolis, vírgula, MT. Onde foi publicado esse documento? Ele é o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. Então, você vai colocar Cuiabá, vírgula, MT. Então, de onde é esse documento? Distrito Federal, Mato Grosso, não se coloca em extenso, vai se abreviar apenas o nome da cidade. O estado é abreviado. Se fosse aqui, Cuiabá, MT, Rondonópolis, MT, Jaciara, MT. Olha isso aqui que você tem que tomar cuidado. Quando eu pedir isso aqui para vocês, eu vou ter que corrigir isso, porque são normas. Normas não tem erro. Se você não colocar o que tem que ser colocado, então é considerado errado. Perceberam que depois do Distrito Federal tem um ponto e depois tem a vírgula. Não é ponto e vírgula, um só. É um ponto seguido de uma vírgula. Professora, Oi. essa daí vai ficar em qual parte? De você? Do conselho, qual parte? Se você olhar lá nas suas aulas, na publicação de aula, você vai... Tá escrito assim, normas técnicas. Tem várias vezes lá, eu publico ela para você. Tem várias. É só você abrir lá, tá escrito normas técnicas, normas da ABNT. Tá lá, é de vocês. É só vocês imprimirem, ter isso aqui nas mãos. Isso aqui a gente não decora, a gente aprende a fazer. Depois que você aprende a fazer, você pega o ritmo. Porque assim, ó, se eu perguntar para vocês assim, eu dou o nome de uma obra, coloco tudo misturado. Aí eu coloco
coloque conforme as normas da BNT. Ou então, quando você for montar o seu referencial teórico, você vai olhar o documento e falar, meu Deus, como é que eu monto a referência disso? Está aqui a explicação, está tudo lá. Esse material aqui que eu estou mostrando para vocês, vocês têm ele lá com vocês. Olha, quando eu disse para vocês, presta atenção nesta data, 7 de abril de 1998, mas preste atenção nesta data, 8 de abril de 1998. Sabe por quê? Porque 7 de abril de 1998 foi a criação da lei. Mas uma lei, ela tem que ser publicada no Diário Oficial. E ela só sai no Diário Oficial do dia seguinte, 8 de abril de 1998. Entenderam essa parte da elaboração da lei, da publicação da lei? Porque às vezes vocês vão encontrar lá e falar, mas por que 7 de abril e agora está 8 de abril? Aqui, um dia a menos é a criação e o dia posterior é o dia da publicação no Diário Oficial. Então, ponto. Seção 1 é no Diário Oficial. O Diário Oficial, todas as vezes que vocês olharem, vocês vão ver que tem essa coisa de seção. Seção 1 pode ser seção 2, pode ser a seção 10, vírgula. PT, ponto 1, é a parte, isso aqui se chama parte. Parte 1, PT, ponto 1. Vocês só precisam saber que esse P e esse T significa parte. Mas como que eu vou achar isso? Lá no Diário Oficial já vai estar isso. Quando você abre o diário, vai estar lá. Vírgula. P, tá vendo? Agora já é o contrário, ó. Lá nas obras primárias, o P vem depois da numeração. Nas obras secundárias, o P vem antes. Página, aqui é página. Página, volto a falar para quem entrou agora. Não se coloca PG. PG é pagamento. Aqui nós estamos falando de página. P, ponto, aqui o número da página, 6009, ponto. Assim é que nós fazemos a referência bibliográfica de um documento jurídico. Alguma dúvida, gente? E aí? Ô, professora, aí esse documento jurídico fica mais ou menos desse jeito que a senhora explicou, né? Aí, tipo, pode mudar a data e colocar do mesmo jeito, mas mudar, tipo, a data do nosso coisa que a gente pegar? Sim, é conforme o documento que você pegar. Aí aqui só vai mudar a data, no caso, né? Aqui é só um exemplo. Aqui é só exemplo de como fazer. De repente, você vai pegar um documento, vai estar lá bem assim, ó. 7 de abril de 2020. É um documento recente. Uhum. Aí, aqui vai estar, se ele é de 7 de abril de 2020, aqui vai ser 8 de abril de 2020. Ah, outro porém, Pedro, Karen, Valesca, as meninas que estão aí ouvindo. Olha, eu deixei passar aqui essa explicação. Quando for na data de criação da lei, o mês vem extenso. Quando for na publicação da lei no Diário Oficial, o abril vem abreviado. Olha como a gente tem que prestar atenção no que está fazendo, ó. Olha esse. Certo? Aqui não importa, é conforme o seu documento. Aqui é só um exemplo que eu estou dando para você de como fazer. Ok? Tudo bem, Pedro? Davi, Tudo bem. cadê você? Tudo bem. Tá tudo ok, Matheus? Então tá. Agora vamos ver como é que monta uma referência bibliográfica de trabalhos acadêmicos. Ah, eu estou utilizando uma monografia para o meu Eu peguei uma monografia e achei uma monografia que trata do mesmo assunto que eu estou tratando aqui.
Ah, eu achei uma dissertação de mestrado. Achei uma tese de doutorado. Como eu estou utilizando? Como é que eu coloco ela na minha referência bibliográfica? É dessa maneira aqui, ó. Marcelo Niel, do mesmo jeitinho, é o nome do autor, Marcelo Niel, Niel vem primeiro, ok. Ponto. Olha a diferença. O nome o título da obra, dessa obra é Anestesiologistas e Uso de Drogas. Tem um título, um estudo qualitativo. Tá vendo? Todinho em negrito. Quando você tem uma monografia, uma dissertação e uma tese, o título e o subtítulo vem em negrito. Quando você tem um livro que é obra primária, o título é em negrito e o subtítulo não é. Por isso que tem que prestar atenção nas diferenças. É detalhezinhos que pega a gente. Ok. Ponto. Não tem edição. Qual é o ano dessa dissertação, dessa monografia ou dessa tese? O ano de 2006. Ponto. Não se usa página, não se coloca número de página, ou seja, qual é a página? Não, é folha. Ó, F, folha. Essa dissertação, ela tem 149 folhas. Então, é assim que você vai colocar. 149 F, ou seja, folha 149. É a que você está utilizando. Ela é o quê? Essa daqui é uma dissertação. Dissertação é quando você está fazendo mestrado. Se aqui tivesse monografia, é porque é de graduação e é de uma especialização. Se aqui tivesse tese, é porque é de doutorado. Então, tanto faz. O jeito de montar é o mesmo. A única coisa que você vai mudar é aqui, ó. Aqui. Essa é uma dissertação, coloca entre parênteses. É mestrado em quê? Mestrado em Direito, mestrado em Ciências, mestrado em Psicologia, mestrado em Contábeis. Tem que colocar. Aqui é uma monografia? Monografia, entre parênteses. Monografia em Direito, monografia... Não é aqui é graduação. Aqui, monografia. Aqui, entre parênteses. Graduação em Direito, graduação em Psicologia, graduação... Se fosse uma tese, se aqui no lugar de dissertação tivesse uma tese, o que você colocaria entre parênteses? Colocaria doutorado em Direito, doutorado em Psicologia, doutorado em Ciências. Vamos lá. Aí, fechou o parênteses, é esse hífenzinho aqui. Ó, não é ponto. Escola Paulista de Medicina. Aqui, nesse caso, é porque foi de uma escola paulista, mas nem sempre tem a necessidade de se colocar. Se não tiver nome de nenhuma escola, não coloca escola, já vai direto para o nome da universidade. Aqui é porque, como é um curso de medicina, o curso de medicina sempre ele é uma escola dentro da universidade. Então, só se for assim. Se não tiver a escola dentro da própria universidade, não precisa colocar. Aí você já vai direto para Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal de Mato Grosso, Universidade de Rondonópolis, no caso UNIC, né? Já vai direto para o nome da universidade. Vírgula. Onde é essa universidade? É em São Paulo? É Rondonópolis? É Mato Grosso? Onde ela é? Está aqui. Vírgula. O ano 2006. Ponto. Eu coloquei uma observação aqui, ó.
Na primeira vez que aparece o ano, ou seja, esse ano aqui, ele se refere ao ano da defesa. Toda monografia tem que ser apresentada. Vocês, quando chegar lá no 10º semestre de vocês, vocês irão apresentar a monografia de vocês, então vocês vão defender. Se é um mestrado também, se é um doutorado também. Então, o primeiro ano é o ano que você defende. O segundo ano é o ano que você entrega. Por exemplo, eu posso encontrar trabalhos que em 2006, por exemplo, 2019 defendeu, e por que está aqui no final 2020? Porque ele defendeu em 2019 e só entregou no ano de 2020. Por que, Marildes, o que é esse ano da entrega? Todas as vezes que nós temos um trabalho dessa natureza, seja monografia, dissertação e tese, a gente tem que entregar uma cópia. E ela tem que ser protocolada. Onde? Na bibliografia, na faculdade. Por exemplo, vocês, é no sistema AVA. O sistema AVA, o dia que ele dá o resultado final, que você está aprovado, que a sua monografia está ok, você, por exemplo, postou. No caso de vocês, não tem jeito porque é do mesmo ano. Mas tem universidades que exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu defendi em agosto de 2006, mas eu só entreguei em janeiro de 2007. É o ano que eu protocolei. Então, você tem que tomar muito cuidado para saber qual é esse ano. Mas lá na obra, ou seja, na monografia ou na dissertação ou na tese, tem uma ficha catalográfica e tudo isso está escrito lá. Tá? Tem todas essas informações lá. Tá claro para vocês como montar uma referência bibliográfica de um trabalho acadêmico? Tem alguma dúvida? Tá claro, professora, mas é muito difícil. É muita coisinha. É muito detalhe, né? Meu Deus do céu. E esses detalhes derrubam. E eu vou dizer para vocês, agora, vocês não estão fazendo monografia. Mas quando vocês estiverem, agora é só normas que eu estou ensinando. E aí eu estou ensinando a fazer um pré-projeto, porque vocês têm que aprender a fazer. E assim, como que a gente vai aprender a fazer essas normas se a gente não fizer na prática? Então, esse trabalho que eu dei para vocês, eu ensino na teoria e depois vocês fazem na prática para aprender. Mas quando vocês forem fazer a monografia de vocês lá no 9º e 10º semestre, vocês vão usar todas essas normas aqui. É a mesma coisa para montar seu referencial. Se uma vírgula dessa estiver fora do lugar, a sua tutora lá no AVA vai dizer assim, consulte o manual, sua referência bibliográfica está errada, porque você colocou um ponto fora do lugar, você colocou uma vírgula fora do lugar, você colocou o que era para ser negrito, você não colocou em negrito, ou colocou e não era para colocar. Entendeu? Aí desconta um monte de pontos. Então, é detalhe. E fiquem vocês sabendo, eu vou embora lá para a Bahia. Lá na Bahia vai ser do mesmo jeito. Porque são normas. Meu Deus. Tá? É aprender a fazer. Mas vocês vão ficar craques, vocês vão ver. Como que a gente faz uma referência bibliográfica? Vocês vão usar muito isso aqui. De trabalhos extraídos do meio eletrônico. Que é o que mais vocês vão usar. Eu estou usando uma página da internet. Como que eu faço? Tranquilo. Olha só que tem que tomar cuidado. Eu vou dizer... né? Eu falei com meu filho, professor. Ele está descalço. Olha só. E aí eu vou dizer para vocês por que tomar cuidado. O nome do autor, Juarez Caldas, do mesmo jeitinho. Ponto. Olha aqui. O título, O Fim da Economia,
Subtítulo, começo de tudo. Lembrem-se, neste caso, olha a diferença, tá vendo? Aqui tudo é em negrito. Aqui só é em negrito o título. O subtítulo, não. Aí você vai colocar ponto, disponível em 2 pontos. Vai ter que copiar o link e colocar todinho. Porque se alguém quiser consultar isso aqui, só vai digitar o link. Você tem que colocar essa informação. Detalhe. Ponto. Acesso em 23 de abril de 2010. Acesso 29 de abril de 2020. Eu ou qualquer um que for corrigir o teu trabalho vai falar assim, olha, que texto maravilhoso, eu vou olhar ele na íntegra. Por quê? Porque lá no seu trabalho você não está citando o texto todo, você só está trabalhando alguma página. Eu queria todo esse texto, vou lá, digito www.caudasecom.com.br, digito. Mas no dia 23 de abril de 2010 não teve ninguém que acessou. E aí eu vou dizer para vocês, eu estou corrigindo e vou dizer para você, nesta página não tem nenhum acesso na data citada por você. E aí, derrubou sua casinha. Ok? E como que a pessoa vai ver, tipo, na página o dia que eu acessei? Então, sabe quando é que não fica registrado? Quando você consulta sites que não são confiáveis. Mas nos sites confiáveis, você tem um local lá de ver todos os dias, de ver quantas pessoas acessaram, por exemplo, naquele dia. Nossa, olha, você viu o acesso no dia 23 de abril de 2020, teve 1000 acessos. E se não tiver nenhum? Certo? Tem um local que a gente faz a consulta do acesso. A hora que você estiver fazendo isso, procura bem lá que você vai achar lá acesso. Sempre é numa barra que fica aqui assim, ó. Antes do texto. Num cantinho. Então, isso é trabalho extraído do meio eletrônico. Beleza. Como é que eu faço a referência bibliográfica de um artigo consultado online, lá na internet? Nós estamos falando agora, aqui nós falamos da página da internet. Aqui nós vamos falar de artigo consultado. Não muda muito, com alguma exceção. Esse artigo que eu estou colocando aqui para vocês é de uma revista online. É uma revista que está lá na internet. Ó, Rodrigo Baggio, do mesmo jeito. O título do artigo, A Sociedade da Informação e a Infoexclusão. Ponto. Lembre que aqui está em negrito, aqui é uma revista. Pedro, vou fazer uma pergunta. Karen, Vitor, Matheus, Valesca, Eduarda, vou fazer uma pergunta. Quando você tem um artigo científico de uma revista, o que fica em negrito? O título do artigo ou o nome da revista? Nome da revista. O nome da revista. Seja ela física, ou seja, você está com ela na mão, ou você está consultando ela na internet. Olha aqui, ó. Mesma coisa, ó. Tá vendo? Mesmo jeitinho. Não muda nada. Então, Ciência da Informação é o nome da revista, que tem que estar em negrito, vírgula. Brasília é o local onde ela foi publicada, vírgula. O V é o volume 29, vírgula. Número 2, pode ser número 1, número 10, número 20, vírgula. Essa revista, ela não é mensal. Ela é de maio a agosto, a publicação dela. Então, ó, tá vendo? Maio / agosto. E não coloca
o segundo aqui inteiro, não. Ó. Maio, agosto, é abreviado. Ponto. 2000. Ponto. Disponível onde? Copia o link, tá? Ponto. Foi acessado no dia 26 de julho de 2010. Pronto. É assim que monta um referencial teórico para o seu trabalho científico. Ó, a última coisa do seu trabalho se chama referências. Referências bibliográficas. A gente nem coloca bibliográfica, só coloca referências. De onde eu tirei todas as minhas informações? Eu tirei das obras primárias e das obras secundárias. Ou seja, de livros, artigos e online, internet. É assim que eu faço as minhas referências. Alguma dúvida sobre referência? E aí? O que vocês acham? Ah, tá ok. Tá ok, né? É tranquilo. Eu nunca vou exigir de vocês que vocês decorem tudo isso. Eu quero que vocês aprendam. À medida que vocês forem fazendo, vocês vão aprendendo. Então, façam, exercitam. Tenha esse material nas mãos. Tendo material nas mãos, não tem erro de forma alguma. Certo? Certo, professora. Você fala? No caso, tudo que você está explicando agora, a gente, nesse trabalho que a senhora explicou, a gente vai apresentar desse jeito aí? Vocês vão montar o trabalho de vocês. O trabalho de vocês, quando chegar no finalzinho do semestre, vocês estão vendo que a gente está fazendo ele passo a passo, né? Vocês perceberam que é passo a passo? Nós começamos a capa, nós começamos a folha de rosto. Ensinei para vocês como descobrir um tema, ensinei o problema, ensinei o objetivo geral e os específicos, a justificativa. Então, é passo a passo. Quando nós chegarmos no final do semestre, eu vou dizer, trabalho entregue. Esse trabalho entregue, ele vai começar da folha até chegar no último aí, que é a referência. Porque depois eu vou ensinar para vocês como montar, como fazer as citações desses autores dentro do seu texto. Porque vocês vão escrever, vocês vão montar de fundamentação teórica acerca do tema 4 páginas. Escrevendo. E aí vocês vão buscar autores que vai ajudar vocês a escreverem. E esses autores que vocês buscarem para ajudar vocês, eles têm que aparecer lá nessa referência. Então, no dia que eu pedir o trabalho, eu vou receber ele impresso, depois chegar o último item. E nós vamos apresentar? Vamos. Por quê? Porque faz parte da disciplina de metodologia científica eu ensinar a vocês como fazer um seminário. Como apresentar um trabalho. E eu vou ensinar como apresentar um trabalho. E aí todos vocês terão cerca de 10 minutos para ir à frente durante a nossa aula, que depois vai ser agendado, mas isso lá no final, para você apresentar o teu trabalho. Então, não vai ser no slide, professora? Vai ser... E não os slides. Aí a sua apresentação será em forma de slides. Ok? Passo a passo. Estou ensinando passo a passo como fazer. Ah, Marildes, por que você já foi direto nas referências e não passou pela fundamentação teórica? Porque você precisa fazer um levantamento de todo o material que você vai trabalhar, ou seja, quais os autores que eu vou trabalhar? Tem livros acerca do meu tema? Ah, olha aqui o livro, está aqui. Eu já consegui encontrar um livro para o meu trabalho, já vou separar aqui. Ó, já achei. Vou olhar agora a referência bibliográfica dele. Sempre a referência bibliográfica, ó, tá vendo? Capa, folha, ó. A
referência bibliográfica de um livro, tudo isso que eu acabei de ensinar para vocês, é só vocês pegarem um livro, vai estar bem aqui, ó. Ó, isso aqui se chama ficha catalográfica. Todas as informações acerca do livro. O nome do autor, o nome da obra, onde foi publicado, o ano, a editora, a edição, tudo vai estar aqui na ficha catalográfica. Sabe quando é que vocês não irão encontrar isso? Se o livro não for um livro científico. Ou seja, um livro publicado por alguém que faz ciência. Historinha, por exemplo, história de amor, Bianca, Júlia, ele não vai ter mesmo, não. Agora, um livro científico, ele tem ficha catalográfica. Uma monografia, ela tem ficha catalográfica. Tá tudo aqui, ó. Vocês não têm que ficar adivinhando nada. É só abrir o livro e ir certinho nele. Vou dar aqui o exemplo de outro. Eu tenho esse livro aqui, Criminologia. Como que eu faço para saber dessa referência? Onde vai estar? Olha aqui a ficha catalográfica dele, tá vendo? Só abrir, ó. Capa, abriu, ó, tá aqui. Ficha catalográfica. Todas as informações estão, todas elas. Certo? Posso continuar? Professora, não era melhor fazer um intervalo? Vocês querem intervalo? Então vamos. Nossa aula é até às 11. O intervalo agora é 9h15 até 9h30. Então vamos lá para o nosso intervalo, ok? Nove e 30 a gente retorna para a nossa aula, ok? 15 minutos aí para vocês no intervalo. Ok. Ok.